capítulo 6, a partir do versículo 1. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, versículo 1, diz assim: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a queixa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Oremos ao nosso santo Deus. Santíssimo Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, te louvo, te agradeço por estar aqui, Deus, juntamente com os irmãos, para assim cultuarmos ao Senhor. Deus Santo, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Peço, Deus, obrigado também pela palavra, pela vida, por cada um que aqui está, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por todos os livramentos. Sou grata ao Senhor. Deus Santo, te peço também que o Senhor ilumine nossas mentes, a minha, Deus, e a de cada um que aqui está, para que eu entenda a tua palavra e faça a exposição da mesma com fidelidade. Deus, que cada um que serve ao Senhor venha entender e crescer na graça e no conhecimento. Os que ainda não servem, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus Santo, assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, como vocês acompanharam, hoje irei dar continuidade à exposição que estou fazendo da epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Os irmãos que têm acompanhado domingo após domingo, lembram que em todos os capítulos que já foram expostos, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro da questão da igreja de Corinto, que era bastante trabalhosa ou problemática.
a gente viu que nessa igreja, nos capítulos anteriores que foram feitos já a exposição, tinha pessoas orgulhosas, tinha facções dentro da igreja. Quando eu digo facções, estou exatamente me referindo, como os irmãos aprenderam e viram em suas Bíblias, a questão de partidarismo dentro da igreja. Alguns gostavam de Paulo, ou diziam que gostavam de Paulo, outros diziam que gostavam do Apolo, outros diziam que gostavam de Pedro, outros diziam que gostavam de Cristo. Nessa igreja também existia muito orgulho. O orgulho, na verdade, era algo que tinha em algumas pessoas ou muitas pessoas dentro dessa igreja. E para os irmãos terem uma ideia, o capítulo 5, como acompanharam a exposição, fala exatamente da questão de um jovem que estava tendo relação sexual com a madrasta, com a mulher do pai dele. E, portanto, Paulo condena o caso, até porque o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, Deus ele já tinha dito que isso era pecado. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto e as pessoas não tinham tomado uma atitude. Estava deixando correr solto. Até o apóstolo Paulo ter conhecimento do caso. E diante do conhecimento que ele teve, ele escrever como deveriam agir para com esse jovem. Entretanto, o versículo 1 do capítulo 6, aparentemente parece estar tratando do mesmo assunto do capítulo 5, né? Mas não é. Você vai ver que no decurso da leitura do capítulo 6, em especial no versículo 7, Paulo vai falar qual é o problema ali. E era litígios. Portanto, o versículo 1 do capítulo 6 diz: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Os santos aqui são os crentes. Irmãos, o que é que Paulo estava nos ensinando aqui? Ele estava dizendo exatamente aquilo que vocês entenderam. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa aos ímpios, para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? O que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? E é bastante importante nós entendermos isso, para que nós não venhamos cairmos no outro extremo. O que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava havendo contendas entre os irmãos, brigas, contendas, e essas contendas não eram resolvidas dentro da igreja, não. Não eram resolvidas pelo pastor da igreja, ou os presbíteros da igreja, não. Eles estavam levando essas contendas para os ímpios, para um tribunal comum. E, portanto, diante disso, Paulo, ele diz que isso é errado. O que é que Paulo diz? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Aí Paulo,
ele percebe o erro, tem conhecimento do erro, e diz: como vocês que são crentes, levam causas para ser julgado pelos ímpios. É como que um exemplo, alguém comete algum pecado aqui na igreja, e vocês, alguém aqui da igreja, percebe o pecado, e no lugar de me comunicar, ou até mesmo eu percebo o pecado, no lugar de eu tomar uma atitude e comunicar à igreja sede, para que a pessoa venha a ser julgada de acordo com as escrituras e disciplinada, ou vocês ou eu, a gente de imediato procure a justiça comum. E um exemplo, a pessoa está em pecado, seja qual for o nível do pecado, e ser julgado pela justiça comum. Isso é correto? Não. Paulo condena isso. Isso é completamente errado. A Bíblia diz que tem que ser, o que pertencer à igreja, tem que ser julgado pela igreja. Depois eu vou entrar no outro mérito aqui também, para nós não cairmos em também no outro extremo, mas para frente eu vou explicar. Versículo 2, Paulo diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, os santos são os crentes, eu acredito que vocês sabem disso. E Paulo diz: vocês não sabem que os santos, eles hão de julgar o mundo? O mundo aqui é exatamente todas as gerações de pessoas que não se converteram a Cristo. Seja judeu, seja gentil. Paulo aqui engloba essas duas categorias, ou esses dois povos aqui, em apenas uma palavra que Paulo usa como mundo. Alguém pode perguntar, como um dia desse, uma pessoa que não faz parte da nossa igreja me questionou: Romualdo, eu não consigo entender bem o que é que a Bíblia diz quando, na verdade, o que Paulo quis dizer quando disse que nós, ou a igreja de Cristo, que ele chama de santos, irá julgar o mundo. Irmãos, a ideia aqui é o seguinte: a ideia é que a igreja de Cristo, ela, ao estar glorificada, no dia do julgamento final, exemplo, cada pessoa que irá se salvar, e que nós venhamos nos esforçarmos para seguirmos a Cristo fielmente, e assim nesse dia, ou no dia da nossa partida desta terra, quando Deus ele resolver tirar a nossa vida, e espero que os irmãos que estejam aqui entre nós não acreditem, ou até alguma pessoa que está no YouTube, não acreditem que existe algum espírito de morte, não. Ou que, como infelizmente ainda tenho o desprazer, e graças a Deus que Deus me deu ouvido para ouvir, mas tinha coisa que eu não queria ouvir, é quando eu escuto alguém dizer que Satanás vai levar fulano. Leva não. Leva não. Eu faço igual aquela senhorinha lá do YouTube. Não leva não, não leva não. Ele não tem poder para isso não. Satanás tem poderes extraordinários. Todavia, Satanás não move um grãozinho de areia se Deus não quiser. Se Deus permitir, Satanás tem poder para destruir a terra e matar todos que estão na terra. Mas ao mesmo tempo ele é submisso ao poder de Deus, à soberania de Deus. Se Deus não permitir, Satanás ele não move um grão de areia. Portanto, quem dá a vida ou tira a vida é Deus.
o Antigo Testamento vai explicar isso bem claramente. O livro de 1 Samuel diz que quem dá a vida e tira a vida é Ele. Jesus, ele no Novo Testamento, diz que Ele é a ressurreição e a vida. Então a vida está nas mãos de Deus. Não é Satanás que tira, não é um espírito de morte, até porque a morte é um estado, não é um espírito. A morte é um estado de separação. Portanto, irmãos, aqueles que hão de se salvar, ou aqueles que vão se salvar, no dia do julgamento final, ou o grande trono branco, aonde irão participar apenas aqueles que, aonde irão serem julgados, apenas aqueles que rejeitaram a oferta de salvação que Deus os concedeu na pessoa de Cristo. A igreja vai estar lá glorificada e de uma certa forma, porque pregamos o evangelho aqui na terra, iremos participar desse julgamento. E como Paulo diz mais um pouco adiante, até mesmo diante dos anjos. Então é neste sentido, porque quem vai julgar realmente o juiz é a bendita pessoa de Cristo. E ele vai julgar cada um de acordo com as suas obras, pela palavra que foi pregada. E como nós pregamos, um exemplo, pregamos para as pessoas, e as pessoas não quiseram seguir a Cristo, seremos testemunhas e também participaremos desse julgamento. É nesse sentido que a Bíblia, ela vai dizer, no versículo 2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Continuidade. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Ou seja, se hão de julgar o mundo, ou como expliquei, aqueles que rejeitaram a oferta da salvação, iremos participar do julgamento. Não somos capazes de julgar as coisas de menor importância, que é as causas dentro da igreja, que é o que o contexto imediato está dizendo. E Paulo vai continuar escrevendo, versículo 3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos neste mesmo sentido que eu expliquei anteriormente, que iremos julgar os anjos. Ou participarmos ali do julgamento, Cristo irá julgar pela palavra, Cristo como juiz, e nós iremos estarmos ali glorificados diante de Cristo e também de todos quantos irão serem julgados. Quanto mais as coisas desta vida, ou seja, as coisas que Paulo está tratando no contexto, relacionados à igreja. Versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Ou seja, se tem as questões relativas a coisas desta vida, é exatamente o que estava acontecendo no seio da igreja. E que Paulo diz que tem que designar juízes, mesmo que tenham uma importância menor do que, para os homens no caso, do que os juízes constituídos, mas é a maneira correta. Versículo 5 diz: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Aí Paulo diz: acaso não há alguém entre vocês suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos?
era exatamente, irmãos, o que estava acontecendo na igreja em Corinto. Aconteciam as coisas, os litígios dentro da igreja, e os irmãos estavam levando essas causas até o tribunal comum, até a justiça comum. Até mesmo na época do Antigo Testamento, como a gente vai perceber isso facilmente, iremos entendermos o seguinte, que quando acontecia algo no meio do povo de Deus, quem julgava eram os líderes, e não a justiça comum. Na época também do Novo Testamento, e até pouco antes, desde quando foi criado a sinagoga, aonde alguns teólogos, eles chegam a dizer que a sinagoga foi criada ali depois do cativeiro babilônico, quando ainda não existia o templo. As questões eram julgadas ali, na sinagoga também. E não, irmãos, levar a questão a um tribunal comum. Versículo 6. Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O que é que estava acontecendo? Coisas relativas à igreja, aonde tinha que ser tratado no seio da igreja, ou dentro do ambiente da igreja, e estava indo para a justiça comum, diante de descrentes. É como que, por exemplo, alguém aqui da igreja adulterou, ou até caiu no pecado de fornicação, e alguém tem conhecimento e leva a uma justiça comum. No nosso caso aqui, isso não é pecado. A questão lá era o seguinte, versículo 7, diz: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Vocês sabem o que significa a palavra litígios? Alguém sabe? Contendas. A palavra litígios significa contendas. Então, se fosse uma tradução aqui, TRC, tradução Romualdo Cordeiro, era: o fato de haver contendas entre vocês já significa uma completa derrota. Eram as contendas, irmãos, que estavam acontecendo dentro do seio da igreja, e eles levavam essas contendas para a justiça comum. E quem julgava as contendas? Exatamente juízes, que não tinham um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. Na verdade, não sabia nem quem era o Deus Todo-Poderoso que no caso a igreja servia. E esses juízes estavam julgando algumas questões. E Paulo condena isso. Paulo vai dizer também na continuidade, versículo 7, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Irmãos, eles estavam contendendo dentro da igreja, havia brigas, e o correto diante das Escrituras
era tudo isso ser resolvido dentro da igreja. A liderança ali, principalmente, analisar tudo o que estava acontecendo, e juntamente ali com uma comissão de pessoas, e depois levado a toda a igreja, isso ser resolvido. Irmãos, quando a gente lê a carta aos Coríntios, ou a epístola que Paulo escreve aos Coríntios, a gente tem uma ideia, se não tivermos cuidado, que essa igreja de Corinto era uma igreja extremamente espiritual, né? Uma igreja onde a gente vê Paulo falar sobre os dons espirituais. Na verdade, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele chega a dizer que nenhum dom faltava à igreja, ou àquela igreja. Todos os 9 dons espirituais existiam naquela igreja. Todavia, uma igreja extremamente problemática. Uma igreja onde existia pessoas carnais, ou crentes carnais, e eu expliquei aqui em uma das exposições que fiz o que é crente carnal. O crente carnal é aquele que é crente, mas ainda é muito influenciado pela natureza pecaminosa que está nele. É crente, mas ainda tem muitas práticas contrárias ao que a palavra de Deus ela nos ensina. Portanto, irmãos, Paulo condena severamente essa questão. É claro que, acredito que os irmãos estão compreendendo que surgindo algo dentro da igreja, quem tem que resolver é a igreja. A igreja que resolve, julgando a pessoa de acordo com a palavra de Deus. No entanto, que fique bem claro para os irmãos, que o que Paulo estava tratando aqui é de questões que estão cabíveis, são cabíveis, ou estão dentro de um contexto onde se resolvia na igreja. Existem alguns casos que podem surgir na igreja, que tem que ser resolvido na igreja, mas tem casos que podem sair do âmbito da igreja. Um exemplo, se porventura alguém aqui, vamos supor que alguém cometa algo de errado, essa pessoa tem que ser julgada pela igreja. No caso, eu tomando conhecimento da causa ou do caso, eu entro em contato com os pastores da igreja sede e em reunião dos oficiais da igreja é debatida a questão e levada em assembleia, a assembleia, que acontece de 2 em 2 meses. E lá a pessoa é julgada. Dependendo da situação, a pessoa é afastada de imediato, quando a igreja sede já soube do caso. Portanto, está agindo de acordo com a palavra de Deus. Mas se porventura alguém, após ser julgado pela igreja sede, ele começar a denegrir a imagem de alguém, isso já foge do âmbito da igreja. Isso aí já foge do âmbito da igreja. Nesse caso aí, dependendo da situação, se alguém quiser levar até a justiça comum, pode levar. Se alguém quiser levar até a justiça comum, pode levar. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que alguém aqui crie uma mentira, um exemplo, que alguém daqui, seja uma mulher, está adulterando. Só que essa pessoa começa a propagar isso dentro da igreja.
e de repente a pessoa que está sendo acusada de adultério tem conhecimento do caso ou da coisa, e essa pessoa me procura, explica a situação e diz que não é. E vamos supor que, conhecendo a pessoa, como também a igreja conhece, nós venhamos a entendermos que essa pessoa realmente está correta e não está adulterando. E o que aconteceu foi uma mentira que foi criada por alguém. Essa pessoa, irmãos, ela cometeu um pecado. A pessoa que foi prejudicada, ela vai procurar, claro, eu vou procurar a igreja certa, essa pessoa vai ser disciplinada, e cabe à pessoa que foi prejudicada, ela perdoar. Mas se porventura a pessoa, mesmo depois de disciplinada, ela continuar segurando a mentira e espalhando para a cidade, ela já foi disciplinada pela igreja, não é isso? O que a igreja tinha de fazer, já fez. E ela continuou. Portanto, isso fugiu do âmbito da igreja. Cabe à pessoa fazer o quê? Procurar a justiça. E eu aconselho a procurar a justiça comum. Porque o que a igreja pôde fazer, já fez. E fez de acordo com a palavra de Deus. A pessoa já está disciplinada. E sem contar que a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que quando a pessoa ela comete, de acordo com o que Jesus ensinou, quando a pessoa peca, é disciplinada e não aceita a disciplina, essa pessoa tem que ser tida como gentil. E a coisa fugindo do âmbito da igreja, é correto a pessoa procurar a justiça se assim quiser. Então, que nós venhamos entendermos o que é que Paulo estava ensinando aqui, para nós não ficarmos, não cometermos o erro que a igreja de Corinto cometeu, de acontecer pecados dentro da igreja, contendas, e no lugar da igreja resolver as contendas, eles procuravam um tribunal comum de imediato. Isso era errado. E que a gente também não venha cair noutro erro. De um exemplo, como eu citei aqui, de alguém fazer algo com alguém, ser disciplinado, continuar na mesma prática, denegrindo a imagem da pessoa. A pessoa tem todo o direito de procurar a justiça comum, até porque aquela pessoa já foi disciplinada pela igreja, não aceitou a disciplina e é tida como ímpio. E agora vai ter que ser julgada pela justiça comum. Para ver se para. Alguma dúvida? Versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui agora faz uma lista de práticas que alguém praticam e não quer abandonar, que não herdarão o reino de Deus. Ou de alguns que têm algumas práticas que não herdarão o reino de Deus.
E Paulo diz algo interessante: não se deixem enganar. Paulo diz primeiro, ele dá uma pincelada em cada um. Nem os imorais irão herdar o reino de Deus. Portanto, irmãos, quem é imoral não há de herdar o reino de Deus. Quem não anda de acordo com a palavra de Deus, anda com imoralidades, essa pessoa não há de herdar o reino de Deus. Nem os idólatras também herdarão o reino de Deus. Irmãos, quando a gente fala de idólatras, isso acontecia comigo também, como novo convertido, até estudar as Escrituras, Deus ia abrindo minha mente e indo me aprofundando cada vez mais. Quando se fala de idólatra, a primeira coisa que vem em nossas mentes é imagem de escultura, né? Todavia, quando a Bíblia fala de idolatria, ela não resume-se à imagem de escultura, não. É claro que imagem de escultura está também incluído nesse meio. Mas, um exemplo, eu posso ser um idólatra sem nunca ter me prostrado diante de uma imagem de escultura. Eu posso ser um idólatra sem ser católico e me prostrar diante de imagem de escultura. Quando a Bíblia ela fala de idolatria, ela fala em um sentido geral. Eu posso idolatrar a mim mesmo. Eu posso idolatrar outra pessoa. Quem não já conheceu alguém aqui? Eu já conheci inúmeras pessoas. Quem não já conheceu alguém que tem uma boa aparência, seja homem ou mulher, como nós costumamos dizer, seja bonito, de boa aparência, e que chame a atenção, e que essa pessoa se acha. Essa pessoa é realmente bonita, ou bonito, e se acha. Essa pessoa idolatra a si mesmo, ou a si mesma. Ela tem uma idolatria por ela mesma. Então, logo a gente vê que não só a imagem de escultura é que faz com que a pessoa seja, não só se prostrar diante de imagem de escultura, é que faz com que a pessoa seja idólatra. Idolatrar uma denominação. Tem pessoas que têm a sua denominação, a sua igreja que congrega como algo acima de tudo. Diz que não está acima de Deus, não, mas está. Está que quando nós mostramos algo que aquela igreja crê, ou propaga, ou vive, ou prega, e as Escrituras condenam, a pessoa de imediato prefere ficar com a igreja. Isso é idolatria. Eu nunca tive esse amor exacerbado, exagerado por igreja. Congreguei 7 anos, na verdade, desde 89, minha irmã Edinalva era crente. Por volta de 91, aos 92, Edileuza se converteu. E tem um foto na Assembleia de Deus como criança ainda. Na época que nenhum aqui, eu acho que tinha entrado ainda na igreja Assembleia de Deus em Riachão. Onde o púlpito era um negócio bem grandão, de madeira. Isso bem antigo, eu tinha basicamente 6 anos, 7 anos, 8 anos por aí. Me converti e congreguei 7 anos na Assembleia de Deus. Quando voltei agora, antes já tinha sido crente de lá, mas nunca tive um amor exagerado pela igreja. Gostava de lá, sim.
Tive meus motivos de sair, sim. Da mesma forma também a congregacional. Eu não tenho um amor exacerbado, exagerado pela congregacional, não. Eu tenho por Cristo. Eu congrego até esse exato momento que eu estou pregando aqui, estou congregando na congregacional. E tenho meus motivos. Mas não tenho assim, eu amo, ela está acima de tudo, não. Se ela não estiver enquadrada na palavra de Deus, eu não tenho a mínima ou um mínimo pesar de sair, não. E de dizer o porquê. Tem algumas coisas que acontecem na congregacional que eu não concordo. Que eu não concordo. E tem pessoas, irmãos, que têm a igreja que congrega como seja católica. Quem já conversou com católico, não, é a minha igreja, e tem um monte de pessoas que dizem ser crentes que é assim também. A igreja pode estar para lá de Bagdá, de bagunça, mas o cara defende acima de tudo e de todos. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu conheço pessoas que, erradas em relação às Escrituras, vão dizer algo que as Escrituras diz algo e quer apoiar-se aquilo que crê, aquilo que defende, aquilo que acha que é legal nas Escrituras. E quando alguém mostra para essa pessoa que a Bíblia não diz aquilo, ela até reconhece, mas não volta atrás. Isso é idolatria. Isso é idolatria de si mesmo. Isso é egocentrismo, idolatria. E quem disse aqui foi o Espírito Santo pela boca de Paulo. Não herdarão o reino dos céus. Irmãos, eu vou dar um pulo mais adiante, porque senão, só em idolatria aqui, eu passaria um bom tempo falando sobre idolatria. Porque engloba muitas coisas. Deixa eu tomar um pouquinho aqui do bálsamo. Do bálsamo de Gileade. Agora, meu irmão, vou dar pulo. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Irmãos, essa questão de adúlteros é muito interessante, viu? Uma pessoa que não conhece as Escrituras, ela pode pensar que adultério. Eu vou explicar aqui o que é adultério. Adultério é duas pessoas que são casadas e traem o marido. Um exemplo, tem dois casais. Só que ambos os cônjuges de um dos dois casais resolve trair. Isso é adultério. Ou seja, sexo entre pessoas que são casadas. Fora do casamento é adultério. Fornicação é sexo entre pessoas que não são casadas. Isso é fornicação. Alguns teólogos dizem que prostituição é uma pessoa casada com uma não casada. Portanto, irmãos, o adultério, ele vai muito além daquilo que muita gente pensa. Tem pessoas que nunca praticou o ato de adultério, mas são adúlteros. Porque vocês lembram que Jesus disse que aquele que só pensar na sua mente já adulterou? Então, se porventura alguém, ele desejar uma mulher, ou então a mulher desejar algum homem na mente, mesmo que nunca tenha nem dito a alguém, só pensou, já adulterou.
E o Espírito Santo diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos. Eu não sei nem se o YouTube não vai... Como é que se dá a palavra? Censurar o vídeo, mas... Porque agora, falar de homossexual, fale de tudo. É uma categoria de pessoas que foi criado pela esquerda, que é superior a tudo. A tudo. Homossexuais, passivos ou ativos, não herdarão o reino dos céus. Vocês sabem quem é o homossexual passivo e o ativo? O passivo em um casal, em uma dupla, me perdoe por falar isso, em uma dupla de homossexual, que não é casal, casal é homem e mulher. Em uma dupla, não tem o homem e a mulher, um que se faz de homem, um que se faz de mulher. Então, o ativo é o que se faz de homem. E o passivo é o que se faz de mulher. Então, os dois são homossexuais. Os dois não herdarão o reino dos céus. Tanto o ativo como o passivo. Nem os ladrões. Irmãos, nem os ladrões herdarão o reino dos céus. Por isso que teve um que disse, não é que nem que ele quer, ele não vai. Sendo ladrão, não. Então, irmãos, o ladrão, ele não herdará o reino dos céus. Nem os avarentos, aqueles que têm amor ao dinheiro, nem os alcoólatras, aqueles que se embriagam, nem os caluniadores, aqueles que são caluniadores, gostam de caluniar as pessoas, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Irmãos, essa questão de trapaceiro é uma coisa que deveria ser ensinado muito no seio da igreja, ou no meio da igreja. Eu conheço muitas pessoas que são crentes, ou dizem que são crentes, que gostam de trocar, de comprar, de vender. E não tem nada de mais isso não. Desde que a pessoa haja com honestidade. Eu conversando há alguns anos atrás com uma pessoa que é crente, que não é da nossa igreja, eu estava até citando alguns exemplos de algumas pessoas que vivem nesse ramo de troca. E essas pessoas, elas gostam muito de trapacear, de enganar. E eu estava dizendo que isso é errado. Eu estava até contando também que eu não fazia parte da congregacional ainda, congregava noutra igreja, na assembleia. Eu escutei uma pregação uma vez de uma pessoa dizendo, e essa pessoa é evangelista, dizendo que tem uma pessoa ali que tinha um dom dado por Deus de granjear coisas. E se referindo à pessoa que vive nesse ramo de trocas. Irmãos, e a pessoa querer usar a palavra de Deus para apoiar alguém em coisa errada. Imaginem só. É o que essa pessoa faz e muitas pessoas, inclusive quando eu estava conversando com ele, que
a todo custo e até hoje pensa a mesma coisa, que isso não é errado, não. Vamos imaginar ou pensar no seu valor, que esse celular aqui, ele equivale, um exemplo, R$ 500. E eu convenço alguém que esse celular aqui, ele vale R$ 1.000. Eu estou sendo honesto com essa pessoa? Eu estou sendo honesto? Uma vez, ô irmão Deneval, o senhor foi balançar a cabeça assim, eu lembrei do senhor. Eu dava um estudo na casa do irmão Deneval, isso por volta de 2019, ia sempre eu e a Frânio. E quando foi um certo dia, eu vi a motozinha do irmão Deneval lá, na área. Quando foi outro dia, eu vi outra moto lá. Aí eu fiquei doido para perguntar. E dando um estudo, quando acabou, eu falei, irmão Deneval, o senhor comprou essa? Ele falou, não, irmão, eu troquei. E foi. Ele pegou, falou o nome da pessoa que trocou, ele já está rindo. Aí como é que o senhor trocou? De imediato eu pensei que o irmão Deneval tinha recebido alguma volta, porque a moto do irmão Deneval era melhor, a que estava. Seu irmão Romualdo, eu troquei assim, o cara chegou, ainda é parente meu, e começou a conversar, e disse que essa moto aqui é outra moto, é uma cilindrada maior, porque a do irmão Deneval era uma pop, não era irmão Deneval, e a outra era 125, mas uma 125 tão sofrida, cara. Eu sei que, resumindo a história, ele convenceu o irmão Deneval dar a motozinha dele, boa, bonita, mais nova, na do cara, e irmão Deneval ainda voltou um monte de coisa. Aí, dinheiro, não foi, irmão Deneval? Foi 1.000? Aí, irmão Deneval falou, irmão Romualdo, eu me arrependi tanto. Eu digo, irmão Deneval, só em ver, eu pensei que o senhor tinha recebido volta. Irmãos, isso é honesto? Isso é Deus que concede. Se for dom, eu não duvido não que é dom não, viu? Agora, dom do diabo. É dom do diabo. E infelizmente eu estava conversando com uma pessoa por volta de 2019. Não, eu acho que bem antes. Depois desse caso do irmão Deneval. Ele queria dizer para mim que não era errado não. Essa mesma pessoa é crente. E olha o que essa pessoa fez. Vocês lembram daquela greve dos caminhoneiros? Que praticamente faltou gasolina num monte de canto. Chegava gasolina assim, de vez em quando. Essa pessoa que estava conversando comigo, ele disse que tinha ficado lá no posto, numa fila, e tinha comprado um pouco de gasolina e colocado no carro dele. E de repente a gasolina acabou, e quem estava na fila também, ou chegou depois, foi o sapateiro. Quem conhece o sapateiro aqui? Que foi da torre dos custódios, que é pai de Júnior. Pronto. Esse cara chegou, querendo, o sapateiro, o irmão Cícero, chegou querendo comprar gasolina. Esse cara falou que já tinha acabado, mas tinha gasolina e vendia. Diz por quanto ele vendeu meio litro para colocar na motinha do sapateiro. R$ 10 na época. Meio litro. E é crente. Aí eu não aguentei, eu falei, por isso que tu estava defendendo aquele trambiqueiro. Não, Rom, mas a vida, negócio é negócio, meu amigo. Mas isso aí é trapacear. Isso aí é enganar. Irmãos, e quantas pessoas pensam que isso é normal? Agora, eu acredito que uma pessoa que pensa que isso é normal, o Espírito Santo está muito longe dessa pessoa. Está muito longe. Está muito longe. Porque o Espírito Santo, ele há de acusar-nos nas nossas mentes, se aquilo é correto ou não.
vender, comprar errado, não. Desde que venha fazer a coisa honestamente. Agora, fazer igual outro testemunho, é um testemunho de um cara que é crente, de família carente, bastante carente, casado, cheio de filhos, morava de aluguel, aqui de Riachão. Aí foi comprar um terreno a uma pessoa que é crente também. E quando chega lá para comprar o terreno, ele pergunta quanto é que é o terreno. Ele não estava com o dinheiro completo, né? Tinha só uma pequena parte. E ele queria comprar o terreno, a prestação. O cara vendo. Eu vendo o terreno, o cara tinha comprado o terreno num preçozinho bem barato. Ele queria vender o terreno no preço de 3 vezes a mais do que o terreno valia. Aí foi quando a mulher olhou e falou, não faça isso não. A esposa do cara, que estava querendo vender o terreno tão caro, fez, não faça isso não. O cara necessita, é da igreja também. Venda pelo menos por 4 mil reais, um terreno que tinha sido 2. Queria vender por 6. Aí o cara foi e comprou. Irmãos, e ainda tinha uma pessoa dita evangelista, dizendo que isso era dom de Deus. Os trapaceiros não herdarão o reino dos céus, não. Não herdarão, não. Quem disse aqui não foi Romualdo, não. Foi o Espírito Santo que disse aqui pela boca de Paulo, e Paulo escreveu. Ele inspirou a Paulo e Paulo escreveu. Irmãos, ou nós andamos com honestidade, ou tchau, tchau. Tem reino dos céus, não. É lago de fogo e enxofre. É condenação eterna. É banido para todo sempre da presença de Deus e da sua misericórdia. Iremos provar a ira de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Paulo disse no começo dessa exposição, não se deixem enganar. Que eu não venha me enganar, que nós não venhamos. Quando nós errarmos, irmãos, venhamos reconhecermos que erramos. E pedirmos perdão a Deus. E abandonarmos a prática. Tem muita gente que está muito enganada em relação a Deus. Versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Assim, irmãos, tinham sido alguns daqueles irmãos, mas eles foram lavados, santificados, justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quero concluir o sermão dizendo, da mesma forma também, se nós fomos realmente lavados, santificados, justificados, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, que nós venhamos, irmãos, não seguirmos nem essas práticas, nem outras. Quando errarmos, venhamos reconhecermos o nosso erro, arrependermos do mesmo, abandonarmos a prática e seguirmos a Cristo da forma que as Escrituras nos ensinam. Que nós não venhamos nos enganarmos, que nós não venhamos pensarmos que o simples fato de pertencermos a uma igreja, isso faz com que a gente sejamos salvos. Não é.
é necessário vivermos como a palavra de Deus, ela nos ensina. Fiquem de pé, ou melhor, pode ser sentado mesmo.